Cadê esse pessoal? Cadê o pessoal, ué? Você garantiu que o pessoal viria? Vou dançar. Passa por lá. Aí por que ele tá pegando uma... A Diego chegando. É por isso que eu falo, tá vendo? A gente marca, que horas são? 5h30. Tá vendo? Cadê? Ninguém aqui. Cadê o peixão? Tá gravando eu mesmo, aí? Tá. Eu mesmo. Vou gravar eu mesmo, é nóis. E aí, essa menina hoje? Tá aí? Tá aí minha? Todas? Mas é rapaz, não sei não. Essa mulher de hoje você faz... É. Os bebês nunca são preguiçosos. Só a gente é que faz a luz.
mais do mundo. Aproximadamente um em cada 4 africanos e nigerianos é nigeriano. Há no país mais de 50 diferentes grupos etnolinguísticos divididos igualmente entre muçulmanos e cristãos. Há também um número significativo de pessoas que seguem religiões tradicionais, tradicionais africanas, que são faladas 521 línguas. Os 3 maiores grupos étnicos do país são os Hausais, os Neguibóis e os Urubais. O inglês é usado como idioma oficial do país, facilitando a comunicação entre diversos os 3 maiores e mais influentes grupos étnicos na Nigéria são os Hausais, Igobóis e Yorubais. Contudo, há variedade de costumes, línguas e tradições. Entre 389 grupos étnicos do país, oferece uma rica diversidade. Muito obrigado. Como o Brasil, que possui 3,9 pontos. O país não fica muito atrás, porém ainda está longe da média dos países desenvolvidos, que é de 6 pontos. O Canadá, por exemplo, tem cerca de 8,9 pontos na escala global. Muita gente pensa que a Nigéria é um país, por ser africano, ser país negro, mas tem um ensino comparando-se ao Brasil, que é um país super desenvolvido diante da Nigéria. A Nigéria é a 8ª maior população do mundo, poucas pessoas não sabem, mas a América do Sul, por exemplo, não chega a muitos países que não têm a capacidade do ensino que a Nigéria tem, por ser um país africano, pobre, né, e em desenvolvimento. Vou falar também da cultura, aproveitando já o embalo. A Nigéria tem a 3ª maior indústria cinematográfica do mundo, atrás apenas de Hollywood e Bollywood, indústria de cinema indiano. A maioria dos filmes é produzida em grandes estúdios. Está vendo o Brasil? Com equipamentos baratos e orçamento reduzido. São cerca de 1,2 1.200 filmes por ano, segundo a revista francesa Cachidu Cinema, muito acima da média norte-americana. O maior sucesso nigeriano foi o filme Live in uma longa-metragem de 1992 que conta a história de um homem que fica preso por uma seita ocultista. Obrigado a todos. Já falei Sendo aqui a primeira, as bandeiras são igualmente inglesas. Essa aqui é a primeira, a bandeira do Império de Benin, de 1440 a 1897. A segunda, a bandeira protetora do norte da Nigéria, sendo de 1900
1900 a 1914. A terceira, a bandeira protetora sul da Nigéria também, veio de 1900 a 1914. E a quarta, a protetora da Nigéria também, que veio de 1914 a 1960. E hoje a atual, né? A bandeira que ela foi idealizada e feita por um estudante em 1960, né? Que hoje é a atual bandeira da Nigéria. Sendo que também é a mais bonita, né? Nós vemos aqui as bandeiras assim, um pouco estranhas, né? Mas assim, hoje é a atual bandeira da Nigéria, né? Uma bandeira muito bonita. Não mais que o Brasil, mas uma bandeira muito bonita. Você me perguntar o seguinte, o que tem a ver a Inglaterra com a Nigéria? O que tem a ver a Europa, a Inglaterra com a Nigéria? É assim, os países industrializados, liberais, no século XIX, dominaram toda a África. E a Inglaterra e a França foi quem melhor se apropriou do território africano. Então, no século XX é que vai haver a descolonização. Por isso que a África é toda conflitante por conta dessa dominação europeia. Bem, professor Mico. Interessante que você já conhece esse produto aí, que é o cacau. É o principal produto de exportação da Nigéria. Hoje corresponde quase que 90% do PIB da Nigéria. Interessante. No entanto, a Nigéria produz o petróleo, que vocês vão ter a oportunidade de ver ali mais adiante, o gás natural, mas como eles deixaram, terceirizaram e deixaram a mão de pessoas, de outros, explorar esse produto, o que aconteceu? Hoje a Nigéria detém um pouquinho da renda bruta do petróleo. Sendo que o principal produto é esse aqui, ó, que vocês estão vendo, a amêndoa do cacau, propriamente dito, né? Quem quiser degustar, esteja à vontade. Aqui é a amêndoa seca. Interessante. Você tem que dissecar ela. Você não pode vender a amêndoa como ela está. Ela tem que passar pelo processo de secagem. Às vezes na estufa e às vezes no sol, né? E de forma rústica. Se usa o sol, porém ela não pode pegar umidade, porque influencia na qualidade do chocolate. Se alguém quiser dar uma cheiradinha, você vai sentir, né, o cheiro do cacau, né? E muito interessante que ele é afrodisíaco. Ele é afrodisíaco. O cheiro do cacau. Notei interessante. Quando eu falei na questão da minha, da afrodisíaca, Todo mundo se interessou. Isso aí. Bom, essa minha está comendo. Você já está colocando em prática. A partir desta amêndoa, né, ela aí vai sofrer uma transformação, um processo industrial e vai criar o que todo mundo adora, né? Primeiramente, Jeová Deus, segundo, chocolate. Tem pessoas que trocam. O próprio marido às vezes a mulher com chocolate. Uma barra de chocolate. É interessante. De forma que nós temos aqui o chocolate. E vocês devem perceber que o chocolate ele é bem diversificado, né? Ele tem a capacidade, nós temos chocolate amargo, nós temos chocolate com leite, e nós temos chocolate suíço, nós temos vários tipos de chocolate. Ou seja, esta amêndoa, como o professor Miguel aqui sabe mais do que eu, sabe que foi um dos produtos principais do Brasil, que hoje, infelizmente, embora nós
início ao plantio do cacau, né? A produção do cacau, mas proveniente da vassoura de bruxa, que foi vamos dizer assim, uma bactéria que atacou o plantio e exterminou o nosso plantio. Nós tínhamos ilhéus. Ninguém sabe se isso foi proposital. Discutir muito isso. Outro detalhe também importante a respeito dessa amêndoa, que essa amêndoa, hoje nós estamos importando. E uma coisa interessante que talvez alguns de vocês não saibam sobre o plantio do cacau. O cacau, ele não pode ser plantado de forma aleatória, de forma aberta, né? Ele necessita de sombreamento. Ele é plantado dentro, debaixo da floresta. Então, a princípio, nós usamos a bananeira como uma cobertura enquanto ele está pequenininho. Hoje nós temos cacau híbrido, né? Outro detalhe, quando ele chega a uma determinada altura, nós usamos a engazeira. Muitas pessoas conhecem como engarra. Agora, hoje nós estamos usando a cajá, que é uma boa cobertura e resistente. A engarra, né, vamos dizer assim, ela tinha um probleminha, porque como era uma planta frágil, ela quebrava facilmente. E o cacau, ele é frágil. Interessante, para quem não sabe, nunca viu um pé de cacau, ele dá no tronco. Ele sai no troncozinho, aquela florzinha bem pequenininha, e ele se desenvolve no tronco. Entendeu? Então nós temos aqui vários tipos de cacau. Eu poderia mostrar para vocês aqui o pé de ouro, que é o meio avermelhado, é um tipo de cacau típico da floresta amazônica. Nós temos aqui o cacau liso, que é o cacau típico de Ilhéus, e temos esses dois cacau aqui, que são os cacais híbridos, que são os cacais que são a partir deste daqui que foi produzido, a partir desse, do tronco dele, foi feita a enxertia para produzir esse cacau híbrido. Bom, nós temos aqui um subproduto, vocês já viram, que é o próprio que nós chamamos de chocolate, né? Nós temos vários tipos de chocolate. Então agora vocês tenham vontade para degustar o chocolate de castanha e o de leite. Fica a preferência de vocês aí para degustar. Não, só uma coisa do dedo. É chique, é clara, nada,
O petróleo é um subproduto, ok? Cadê? Vamos ver aí, Thiago, Diego, Gai. Pode ver aqui, ó, perfuração de petróleo. Perfuração do poço, vai estar sendo gás natural. Embaixo, produção de petróleo e gás, natural no final do mar. Aqui resulta em marco pré-sal. Pode ver. E aqui embaixo, Nigéria, Estado Federal, o Estado, a capital é Abuja, localiza-se no território do Estado Federal e não permanece em nenhum estado. Os estados são subdivididos em 174 áreas de governo local. Você vai ter oportunidade de ver aí, agora nós temos CO2, que trouxemos CO2, que é o gás pressurizado, né? Substituindo o gás natural. Soltando. Pronto aí. Estou aqui para me molhar, né? Ok. Boa noite. Nesta oportunidade, iremos falar sobre a religião, o islamismo e o cristianismo que se encontra na Nigéria, localizado no Oriente Médio. A diferença do islamismo para o cristianismo. O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita na essência de um único Deus, é fundamentada nos ensinamentos de Mohamed, ou Muhammad, chamado pelos ocidentais de Maomé. Nascido em Meca no ano de 570, Maomé começou sua pregação aos 40 anos, na região onde atualmente corresponde ao território da Arábia Saudita, conforme a tradição, o arcanjo Gabriel revelou a existência de um Deus único. A palavra Islã significa submeter-se e exprime a obediência à lei e à vontade de Allah, Allah, Deus em árabe. Seus seguidores são os muçulmanos, muslim em árabe, aquele que se subordina a Deus. Atualmente é a religião que mais se expande no mundo. Está presente em mais de 80 países. O livro sagrado do islamismo é chamado de Alcorão, do árabe Al-Qiran, leitura. Consiste na coletânea das revelações divinas recebidas por Maomé. De 610 a 632, seus principais ensinamentos são a onipotência de Deus e a necessidade de bondade, generosidade, justiça nas relações entre os seres humanos. Dentre os vários princípios do islamismo, 5 são regras fundamentais para os muçulmanos. Creem em Allah, o único Deus, em Maomé, seu profeta. Realizar 5 orações diárias comunitárias, salat, ser generoso para os pobres e dar esmolas, oferecer o jejum religioso durante o Ramadá, mês do novo ir em peregrinação a Meca, pelo menos uma vez durante a vida. Eu quero dizer que eu estou falando sobre islamismo. Agora vamos diferenciar o islamismo do cristianismo. O cristianismo é uma religião abraâmica, monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. A religião cristã tem 3 vertentes principais: o catolicismo, a ortodoxia oriental, separada pelo catolicismo em 1054 após o grande cisma do Oriente, e o protestantismo, que surgiu durante a reforma protestante do século. O protestantismo é dividido em grupos menores chamados de denominações. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se tornou homem e o Salvador da humanidade, morrendo pelos pecados do mundo. Geralmente os cristãos se referem a Jesus como Cristo ou Messias. Os seguidores do cristianismo, conhecidos como cristãos, acreditam que Jesus seja o Messias profetizado na Bíblia hebraica, a parte das escrituras comum tanto ao cristianismo
quanto ao judaísmo. A teologia cristã ortodoxa alega que Jesus teria sofrido um rito e ressuscitado para abrir o caminho para o céu, aos humanos. Os cristãos acreditam que Jesus teria ascendido aos céus e a maior parte das denominações ensina que Jesus irá retornar para julgar todos os seres humanos, vivos e mortos, e conceder a mortalidade aos seus seguidores. Então vocês param para analisar a diferença do islamismo e do cristianismo. E aqui abrangeu tudo aqui, que fala de um e fala do outro. Então, em nome de todos aqui presentes que fazem parte do grupo, aqui apresentado, aqui representando aqui essa equipe, a fazer parte desse trabalho, eu, como representando a cada um deles, eu agradeço essa oportunidade de estar podendo, juntamente com cada um de vocês, poder estar apresentando esse trabalho, poder fazer parte de tudo isso aqui. Eu agradeço a oportunidade de cada um, agradeço a presença de cada um de vocês. A presença de cada um de vocês está enriquecendo mais ainda. Eu agradeço muito. Deus abençoe. A melhor parte da exposição é a gastronomia. A gastronomia nigeriana tem a fama de ser uma das mais relevantes da África. Grande consumidor de carne ou de peixe, de cabra, além de amendoim. O nigeriano não dispensa os temperos em seus pratos. Um dos pratos típicos do país é a sopa de pimentão, o caldo picante feito com peixe e pimenta. A sopa de pimentão trata-se de um molho picante com 3 pedaços de peixe, carne de costela, molho cabra. Acompanha-se de arroz e outros grãos como galinha e barro. Um tira-gosto típico é o gogô, pedaço de banana frita. Nas cidades lugares onde se serve tira-gosto variado com frango frito ou as tortas de peixe. Nas zonas rurais do norte, deve experimentar os magníficos iogurtes, elaborados pelas mulheres situadas. Costuma-se em uma tigela de cabaça, pode ser misturada com boca de vinho. A água deve tomá-la sempre engarrafada. E aqui o que é a pimenta, aqui é um papo disso. Aqui é uma pimentinha grande. Outro pessoal tem uma pimentinha. Tudo aí. Assim, pelos brasileiros, não só pelos brasileiros, mas pelo mundo também, pela parte do esporte também, o nosso querido Pelé, né? Ele foi praticamente um dos primeiros brasileiros negros a ser reconhecido mundialmente pelo seu futebol, pelo que ele jogou, pelo que ele fez pela seleção brasileira, trazendo títulos e vitórias para a nossa seleção. Outro personagem muito conhecido de brasileiros é o nosso querido Carlos Bravo.
pessoas que subiu, veio de baixo, assim como os outros, né, trazendo sua música popular brasileira, não só para o Brasil, não só para os brasileiros, mas para o restante do mundo também. Inclusive ele tem uma nova invenção agora, que vai ser o instrumento da Copa, é a cachirola. Eu não tenho um aqui para mostrar a vocês, mas se vocês pesquisarem na internet, cachirola é um instrumento inventado por Carlinhos Brown. Nós temos aqui também o presidente americano, Barack Obama, que surpreendeu a todo mundo, né? A todo mundo. Quem imaginava um presidente negro americano, que, assim pelo nosso conhecimento, o americano que tem mais aquele preconceito com o negro, tem mais aquela discriminação declarada no crime dele, é o americano. E hoje nós temos o nosso Joaquim Barbosa, eleito presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele que veio de baixo, estudou bastante, a mãe dele, quando não tinha condição de poder fazer nada, simplesmente só falou: meu filho, só posso orar por você, rezar por você para que Deus te abençoe. E Deus abençoou, e hoje ele está lá no cargo supremo do nosso tribunal. E aqui, Mr. Luther King, para finalizar, quero falar uma pequena frase que ele disse: que meus 4 filhos vão um dia viver uma nação onde eles não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Agradeço a vocês por essa oportunidade que me dado. Gostaria de convidar vocês para nós degustarmos um pouco, fazendo uma degustação da cultura do nosso país. No centro vocês podem ver que tem uma estrela, e essa estrela representa os trabalhadores de lá da Angola. Vou falar um pouquinho sobre as curiosidades da Angola. Em Angola, os idosos ocupam um estatuto privilegiado. Eles representam a sabedoria e a experiência de longos anos, os conhecedores do segredo da vida. Diferente do Brasil, que os idosos muitas vezes são maltratados, né? Não são tratados da forma que eles devem ser tratados. Na Angola há um respeito para com essas pessoas que já estão debilitadas, né? Já na sua vida, já estão enfrentando diversos problemas, e ele enfrenta mais um problema aqui no Brasil. Lá, graças a Deus, ele não tem esses problemas. O povo angolano é tipicamente agricultor, assim como a maioria dos países africanos, que são explorados, como a gente sabe, pelas grandes potências. Como a Angola, ela vem sofrendo também por ela ser rica em recursos naturais. Também ela a agricultura dela é de subsistência, então ela não pode exportar para outras pessoas. Ela vive praticamente, como a gente vê, né, nas fotos, muitas vezes na televisão. As pessoas são magras, as pessoas são aquelas crianças que a gente sabe que tem muitas doenças por falta do saneamento básico. Muitas das crianças morrem cedo. Há o problema da AIDS, que é um problema bem frequente lá na África. Por quê? Porque as pessoas lá não têm acesso aos meios contraceptivos, aos remédios, às formas de prevenção desse problema. E lá há uma proliferação bem grande desses tipos de doenças sexualmente transmissíveis. Quando exportamos alguma mercadoria para Angola, o preço do frete se torna mais caro, pois lá as pessoas utilizam os containers para moradia. Lá a situação é tão precária que as pessoas utilizam containers para moradia, enquanto nós aqui temos acesso à moradia digna, a uma casa com tudo dentro, com um aparato, com vários cômodos. Essas pessoas vivem em um container que mais ou menos daqui até ali, não tem a separação dos quartos, não tem, né? Lá a gente sabe que não tem essa, vamos dizer assim, regalia que nós temos aqui de ter a tecnologia a nosso favor. É bem difícil, porque lá as pessoas mal têm dinheiro para sobreviver, quanto mais para poder comprar, para poder ter esse luxo. Por isso que eles utilizam muito da lenha, muitos utilizam ainda de coisas que para nós é considerada alimentar. O presidente da República da Angola é José Eduardo. A economia da Angola. A Angola é o segundo maior produtor de petróleo do continente africano. A Angola produz mais de 7.500 barris por dia.
naturais. Como eu falei, né, os países que não são potências são explorados em decorrência do seu recurso natural. No caso, petróleo, no caso, minerais. Então, esses países, eles são explorados muito. E a maior renda desse país, no caso, é o petróleo. A gente sabe que 59% do petróleo está no Oriente Médio. Então, assim, não é uma grande quantia que dá para tirar com esse petróleo, mas é uma coisa que ajuda o país a não ser pior do que ele já é. Diamantes. Os primeiros diamantes da Angola foram descobertos no ano de 1902. Outros minerais. Angola é um país rico em recursos minerais. Estima-se que o seu subsolo alberga 35 dos 45 minerais mais importantes do comércio mundial. Entre os quais se destacam petróleo, gás natural, diamantes, fosfato, substância betuminosa, ferro, cobre, magnésio, ouro, em rochas ornamentais. Então, assim, a gente sabe que os países desenvolvidos como os Estados Unidos já esgotaram a maior parte do seu recurso natural. Eles são pobres em recursos naturais. Então, a África ainda é um continente que tem muitos recursos naturais. É um país que ainda tem a fornecer algo que é utilizado na indústria, que é utilizado, por exemplo, o petróleo, como eu falei, combustíveis e etc. Só para lembrar que é importante sobre isso que ele está falando, tem um filme muito importante que se chama Diamante de Sangue. Alguém já assistiu e falou um pouco sobre isso, essa exploração africana. Só lembrar que eu gostei disso. Energia. Angola possui enorme potencial hidrelétrico, graças aos grandes e poderosos rios que atravessam o país. Angola gera recursos naturais, mais energia do que necessita, vendo planos para vender eletricidade à Namíbia e ao Congo Democrático. Então, Angola possui rios que são adequados para a prática, para a construção de hidrelétrica. Não é todo rio, a gente pensa que é todo rio pode construir hidrelétrica, mas não é. Tem que ter um desnível para a água ela poder girar a turbina e gerar a energia elétrica. Só a última coisa que eu vou falar é sobre a vida nacional. Eu vou só ler aqui também para você contar. Angola Avante é o hino nacional de Angola. Foi adaptado em 1975 depois de se tornar independente de Portugal. Leito. Ó Pátria, nunca mais esqueceríamos os heróis do 4 de fevereiro. Ó Pátria, nós saudamos os teus filhos tombados pela nossa independência. Honramos o passado e a nossa história. Construindo no trabalho o homem novo. Aí repete refrão. Angola Avante. Revolução pelo poder popular. Pátria unida, a liberdade, o socorro, uma só nação. Levantemos nossas vozes liberadas para a glória dos povos africanos. Marchemos combatentes, angolanos solitários, com os povos oprimidos. Orgulhosos, lutaremos pela paz, com as forças progressistas do mundo. Queria agradecer. A gente não vê isso. E uma escola onde toda a clientela tem responsabilidade. Seria bom que tivesse mais tempo. Às vezes, se tivesse mais tempo, se a carga de trabalho não fosse muito dura, produzia-se muito mais. Infelizmente, a realidade é essa. E a gente só tem que agradecer a vocês. Podia ser melhor. Falando, quem sabe a gente vai fazer um trabalho muito melhor. Com assim, o envolvimento maior dos professores e alguns outros, de repente, não está muito preocupado. E a educação não é só quadro de giz e não é só aquela aula expositiva, mas também a educação. A gente aprende, vocês aprenderam, e a gente consegue construir um outro modelo de educação que precisa ser construído aqui no Central. O Central, eu acredito que ele só vai deslanchar quando ele realmente tiver esse comportamento de trabalhar com projetos. Projetos, apresentação, para que a gente... A educação é interação. A educação é esse diálogo, né?
um pouco a nossa prática pedagógica para que a gente possa realmente avançar no curso. E a nossa estagiária, a professora, tem muito apoio, eu tenho agradecido a ela, agora sim, a todos vocês, e para degustar um pouco a